estava realmente confirmado. Mas eu agradeço a sua compreensão. Senadora Luísa Nunes Ferreira, pela liderança do PSDB, tem a palavra. Muito obrigado. Em primeiro lugar, senhora presidente, senhores senadores, eu quero agradecer a proverbial gentileza do líder do PMDB, o ilustre senador Eunício Oliveira, de quem, além de ser colega, sou amigo e admirador pelo seu trabalho político, pela sua trajetória. Senhora presidente, eu tenho observado que muitos senadores da situação, quando confrontados com críticas da oposição, procuram atribuir-nos o estado de espírito do pessimismo, como se fossem capazes de radiografar a nossa alma ou classificar as nossas críticas como provindas de vozes agourentas, como se nós desejássemos o mal do país. Não. A oposição, todos nós sabemos, tem um papel na vida democrática e o exerce por imposição do próprio eleitorado. Nós estamos aqui cumprindo um papel institucional que é absolutamente indispensável para o funcionamento do Estado brasileiro, um Estado pluralista, um Estado democrático. Mas eu tenho procurado, senhora presidente, nas críticas que faço, me servir sempre dos números oficiais, dos dados fornecidos pelo próprio governo, para, a partir deles, fazer as observações que eu entendo que devem ser feitas no sentido de criticar, visando a melhoria. Eu volto ao tema da Petrobras. Eu tenho observado, e o Brasil todo tem observado com preocupação, os indicadores financeiros e a produção da Petrobras. E esses dados sempre mostram, na crueza dos números, um contraste entre o ufanismo e a fantasia que caracterizam discursos oficiais e a bruta realidade. A Petrobras talvez seja hoje, a gestão da Petrobras, o exemplo mais expressivo da divergência crescente entre a realidade econômica e a propaganda oficial. Vou me basear, como tenho feito outras vezes, em dados oficiais. E dessa vez, nas informações e declarações constantes do balanço do terceiro trimestre da Petrobras, que foi divulgado agora, no dia 25 de outubro. Primeiro ponto que eu quero destacar, senhora presidente, é que o resultado operacional e o lucro da empresa continuam declinando. Não se trata de um declínio episódico, mas de uma tendência que vem sendo observada. O lucro líquido caiu de 6 bilhões e 200 milhões no segundo trimestre para 3 bilhões e 400 milhões no terceiro trimestre. Quer dizer, quase a metade de redução do lucro líquido. E a produção sofreu uma queda pequena, mas uma queda de 1%, se tomarmos o período de janeiro a setembro de 2013, em comparação com o igual período de 2012. Então, a produção se mantém praticamente estável, não aumenta, diminui um pouco, e o lucro líquido despenca. Muitas explicações têm sido aventadas para esse fenômeno, que vem se verificando, repito, já há algum tempo. A explicação mais corrente, e talvez a mais simplista, seria de jogar toda a culpa dos maus resultados da Petrobras no controle de preços que o governo vem impondo à empresa. É verdade, trata-se de um controle desastrado, um controle que tem contribuído para a asfixia financeira, para a descapitalização da empresa, para a sua desvalorização patrimonial, e um controle que não pode se prolongar indefinidamente. O governo já fala, e eu voltarei a esse ponto, na atualização, no reajuste do preço dos combustíveis.
Mas essa talvez não seja a maneira mais correta, o enfoque mais adequado para analisar a gestão da empresa e os problemas que ela conhece. Porque se examinarmos com atenção os dados deste balanço a que me refiro, nós podemos verificar que a política de controle de preços é apenas é um problema, mas é apenas um dos problemas da empresa. E talvez não, nem seja o mais grave. Quando assumiu a presidência da empresa, a senhora Maria das Graças Foster impôs para si como uma das principais metas a redução dos custos e os ganhos de eficiência. Esses objetivos, infelizmente, redução dos custos e ganho de eficiência, não estão sendo alcançados. E os dados são eloquentes. O conceito mais importante para verificar a evolução dos custos é o chamado lifting cost. Palavrão em inglês que significa o seguinte: é o custo de cada etapa da extração até o ponto em que o petróleo esteja disponível para ser transportado para o refino ou para exportação. O custo de cada etapa. O lifting cost em dólar da Petrobras, desconsiderando as participações governamentais, aumentou 8% entre os períodos de setembro de 2012 e setembro de 2013. Saltou de 13,79 dólares para 14,71. Eu estou falando em custo em dólares. E é bom lembrar que o dólar, nesse período, teve uma grande valorização, o que só piora o quadro, uma vez que parte do custo da empresa, como mão de obra, por exemplo, é denominado em real. E é preciso que a presidente Graça Foster explique esse aumento de custo, que vai exatamente no sentido contrário ao objetivo que ela anunciou quando assumiu a direção da empresa. Vou reduzir os custos e os custos aumentam. Por quê? É preciso que ela venha explicar. A produção não cresce, já disse, se mantém praticamente estável. Os resultados se deterioram, já dei o número, a queda do lucro líquido. E a moda de bode expiatório lança-se toda a culpa na política equivocada de controle de preços. O buraco, a situação é mais grave do que isso. A explicação é mais profunda, talvez mais profunda que o próprio pré-sal. Se continuarmos a análise do balanço, queria levantar uma outra questão que me causa preocupação. Ela se encontra nos comentários ao balanço, dirigidos pela presidente da empresa aos investidores e acionistas. E aí nós encontramos a seguinte justificação para a incapacidade de expandir a produção no terceiro trimestre. Já vimos que a produção não se expandiu. E a presidente Graça Foster traz aqui uma explicação. Houve limitação de navios PLSVS, Pipeline Support Vessel, decorrência da dificuldade em contratá-los no Brasil nos anos 2010 e 2011. E em 2012, a diretoria autorizou a contratação de 10 PLSVS, 8 no exterior e 2 no Brasil. É uma linguagem cifrada, senhora presidente. Mas tudo leva a crer que a empresa proibiu ou cerceou a encomenda desses navios, pois é disso que se trata quando se fala em PLSVS. São navios para o transporte das plataformas. A empresa, ela cerceou a contratação desses navios no exterior nos anos 2010 e 2011, e só os autorizou em 2012. Se é assim, nós estamos diante de mais um caso de um tipo de nacionalismo que só prejudica o país. É um
é um nacionalismo estéril. É um nacionalismo que joga contra a empresa e contra o país, pois é um tipo de nacionalismo de um apego a uma certa retórica, uma certa ideologia, que vai no sentido contrário à meta que a própria presidente se fixou e que seria a meta a ser desejada perseguida pela Petrobras no seu conjunto, que é o aumento da produção. É isso que nós queremos. O grande reformador da economia do Estado chinês, Deng Xiaoping, tem uma frase célebre: não importa se o gato é preto ou é branco, o gato tem que caçar ratos. Ora, a diretoria da Petrobras proibiu a contratação de um determinado equipamento, um determinado tipo de navio, e por não contratação no exterior e por não encontrar esse fornecimento aqui no mercado interno, o que ela fez? Simplesmente parou. Tem cabimento uma coisa dessa, senhora presidente? Pois é, só assim eu compreendo a declaração de que em 2012 a diretoria autorizou a contratação. Se autorizou em 2012 é porque em 2010 e 2011 a contratação estava proibida. Agora, é preciso saber qual é o rombo no balanço de pagamentos provocado na conta petróleo e na balança comercial brasileira apenas por conta desta restrição ou desta proibição. Isso tem um custo, não é um custo apenas para a empresa, mas é um custo para o Brasil. É deterioração da nossa balança comercial, é conta petróleo. Quem determinou essa restrição é, portanto, responsável por atrasar em anos o aumento da produção do petróleo no Brasil. Outro ponto que eu gostaria de apontar é uma simultaneidade estranha entre a publicação deste balanço do terceiro trimestre, que é um balanço ruim, e a divulgação de fato relevante pela empresa relativo à nova metodologia de preço a ser utilizada pela Petrobras. O balanço é ruim e a empresa anuncia simultaneamente que haverá uma revisão na metodologia de cálculo dos preços praticados pela empresa, ou seja, a cena com reajuste de preços de combustíveis. Dois movimentos que provocaram uma confusão no governo, ou que expressam uma confusão do governo. Diante dos resultados operacionais e financeiros desastrosos, a que me referi do balanço do terceiro trimestre, a diretoria da empresa resolveu tirar um coelho da cartola e lançou sobre o mercado esse fato novo, sem ter obtido a autorização do acionista controlador, a União, para a sua divulgação e muito menos para a sua implantação. Logo em seguida, a este anúncio da revisão do método de cálculo dos preços, o presidente do Conselho de Administração, que é o representante da União, o principal representante da União nesse Conselho, e que é o ministro da Fazenda, teve que vir a público, ele que é presidente do Conselho, para desautorizar publicamente a iniciativa da diretoria da empresa, alertando que a tal mudança de metodologia não é nada disso, são apenas estudos iniciais, são sujeitos ao crivo do próprio Conselho de Administração, que este Conselho só teria tomado conhecimento desta proposta de mudança naquele dia. Ora, diante disso, a Comissão de Valores Mobiliários, que zela pela lisura do mercado de ações, se mobilizou e requereu esclarecimentos adicionais. Quer dizer, é importante salientar esse ponto, senhora presidente. Uma decisão estratégica para o fluxo de caixa da companhia é divulgada como fato relevante sem que o Conselho de Administração da companhia tivesse tomado conhecimento. Vejam, senhores senadores, a que ponto, a que grau de barafunda se chegou na governança do setor de petróleo no nosso país. Estranhamente, este singelo e lacônico comunicado sobre a possível adoção
de uma metodologia cujo teor nem o Conselho de Administração da empresa conhecia, teve o condão de elevar as cotações das ações preferenciais em quase 8% no dia seguinte à publicação do balanço, mesmo tendo em vista os resultados decepcionantes entregues pela direção da empresa. No dia 30, o diretor financeiro divulgou um aditamento ao fato relevante no dia 25, esclarecendo alguns pontos do que seria a nova metodologia de preço, mas afirmando que a decisão final somente será tomada no dia 22 de novembro. E aí fica uma pergunta: o que houve foi uma genuína reação favorável do mercado, espontânea, ou teria sido uma movimentação provocada de compra de grandes agentes, tais como fundos de pensão, bancos, fundos de investimento? Não teria havido aí uma manipulação de informações visando um aumento artificial de preço das ações da Petrobras? É inquietante, senhora presidente. É apenas confusão? É apenas desencontro? É apenas choque de cabeças entre as principais figuras do governo, o que tem sido constante e recorrente? Ou temos algo mais grave, mais profundo aí nessa história? Agora mesmo, nós estamos assistindo a uma guerra de bastidores. A presidente da empresa dá uma declaração aqui, o ministro da Fazenda rebate dali, e assim nós vamos seguindo nessa verdadeira nau dos insensatos em que vai seguindo, nesse rumo que vai seguindo o governo brasileiro. A política de preços de uma empresa estatal independente se transforma em questão de Estado, com direito a toda sorte de intrigas e de conluios palacianos. Talvez em breve nós teremos reuniões ministeriais no Brasil que tenham como tema único o controle de preços. A exemplo do que tem acontecido no setor de energia, do transporte urbano, e enquanto isso a produção claudica, a produtividade despenca e a inflação não dá sinais de trégua. Finalmente, senhora presidente, para completar este festival de equívocos e de inconsistências, tivemos na surdina a saída pé ante pé da Venezuela como parceira da construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco. Uma saída pé ante pé, depois de uma entrada com fanfarras e grandes festas. O que sabemos nessa transação opaca é que a Venezuela nunca colocou um tostão furado neste empreendimento. Então, é uma espécie de saída de quem não entrou. E mesmo nesse ambiente tragicômico, é estranho que uma parceria que tenha nascido ao som estrepitoso de fanfarras, como disse, e que foi utilizada de maneira populista, inclusive mediante a manipulação demagógica do objetivo de integração econômica sul-americana, tenha tido um desfecho tão melancólico e tão silencioso. Seria importante que o Ministério de Minas e Energia e o Ministério das Relações Exteriores tomassem posição oficial sobre esses desdobramentos. Por que grandes festas na hora da entrada e tanto silêncio na saída? O que se passou nesse meio? Nesse período aqui, que, aliás, a construção da refinaria não foi para frente, mas os seus preços, os seus orçamentos se multiplicaram ao infinito. Diante disso tudo, senhora presidente, eu considero que o balanço da Petrobras no seu trimestre de operação deste ano é um documento importantíssimo e que expressa não apenas a grave situação em que se encontra essa empresa, mas que sintetiza também a desastrada intervenção governamental na economia do nosso país. Falou aqui não a voz do pessimismo, não a voz do agouro, mas a voz de um brasileiro preocupado com os destinos do nosso país, dessa grande empresa estatal que é um orgulho dos brasileiros e que tem um peso tão importante na vida do Brasil. Muito obrigado.